E eu estou muito, muito animado sobre essa série, Compromisso, maximizando o seu potencial. Realmente foi muito interessante, porque um irmão muito precioso, cara assim, cheio de Jesus, ele chegou para mim domingo passado e falou assim: pastor, você ensinou nessa série, né, os 7 passos para receber resposta de oração. Eu estou recebendo, ele falou, tantos milagres agora, eu aprendi a orar e ganhar resultados. Ele falou, eu estou recebendo tantas respostas de oração, tantos milagres, agora o senhor tem que falar para a gente o que fazer com tudo isso. E eu falei, eu vou falar sim, é justamente tendo compromisso, né? Quanto mais Deus derrama sua graça, suas bênçãos sobre nós, tanto mais nós devemos ter um compromisso para usar essas bênçãos, essa graça, para a glória dele. E sabe, essa palavra que eu vou estar trazendo agora, você pode ter certeza que eu estou trazendo para mim também, porque eu não me acho um cara perfeitamente compromissado como eu devo. Eu quero cada vez ser mais dedicado. Quanto mais eu tiro o tempo com Deus, mais eu falo, cara, eu preciso ser mais dedicado a Deus, mais compromissado em vários detalhes. O Espírito Santo sempre traz à tona, né? Sempre mostra áreas da nossa vida que a gente pode ter mais compromisso com Deus, né? E essa série tudo é sobre isso, compromisso com Deus, compromisso com a sua família, compromisso com as coisas que realmente são importantes. A gente tem ter compromisso com elas. E esse versículo é o nosso versículo-chave para a série toda. Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Eu amo esse versículo. Ele fala, tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Quer dizer, com compromisso total, como para o Senhor e não para os homens. Pense nisso. Talvez se eu e você formos bem honestos, você nunca se tornou quem você podia ser por falta de um maior compromisso. Talvez você nunca se comprometeu para valer completamente em nada, talvez até nos estudos, quando estudava, né? Estudava, esforçava um pouco, mas não se comprometeu completamente. Não alcançou seu máximo potencial nos estudos. Depois foi trabalhar, trabalhou legal, joia, talvez até formou, tem diploma, formou talvez até como médico, enfim, outras coisas, mas talvez você nunca se jogou por inteiro em nada na vida, nada. E o que é mais trágico, quando uma pessoa dessa, se ela nunca se comprometer em nada, nenhuma causa na vida, quando ela morre, é tão triste, porque morre com ela todo aquele potencial que nunca foi usado. Já pensou numa coisa dessa? É muito trágico, é muito sério. E a realidade é que a maioria de nós nunca chegamos nem perto de aproveitar o nosso potencial, de maximizar o nosso potencial. Que tragédia, que tragédia. Sabe, eu quero falar durante essa série sobre algumas coisas, e eu acredito de todo o meu coração que eu e você, durante essa série, nós vamos entrar num novo nível de compromisso. Nós vamos começar a maximizar o potencial das nossas vidas para a glória de Deus. Você concorda com isso, em nome de Jesus? E eu quero começar falando sobre, né, a primeira mensagem dessa série, que é o compromisso principal que a gente tem que ter, que é o compromisso com Deus. O compromisso com Deus. Agora, eu não estou falando só de entregar a sua vida para Jesus, isso também. Mas eu estou falando até para nós que já entregamos a nossa vida para Deus. Mas assim, sabe, de viver para Deus como nunca antes vivemos, de sermos compromissados até o tutano, é muito maravilhoso. Quando você vê um cristão que é compromissado, ele vai maximizar seu potencial mesmo. Olha o que a Bíblia fala em Romanos 12:11. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Meu Deus, eu vou te falar, desde adolescente, quando eu leio a Bíblia, comecei a ler a Bíblia assim, mais cuidadosa, porque como criança eu li a Bíblia, mas como adolescente eu comecei a levar mais a sério a leitura da Bíblia. E toda vez que eu chego nesse versículo, toda vez que eu leio nesse versículo, ele mexe comigo, ele me desafia.
Meu Deus, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor, como Deus está nos desafiando, como o diabo tem mentido para as pessoas. Tudo está predeterminado, né? Se você é uma pessoa muito intensa para Deus, é porque Deus te fez assim. Se você não é, também é porque Deus, infelizmente, não te fez assim. Mentira do diabo. Você é tão zeloso quanto você queira ser, por isso que ele te ordena, por isso que Deus está falando, olha, você pode ser mais compromissado se você quiser, você pode ser mais zeloso, mais fervoroso se você quiser, é você que decide, Deus te deu o livre-arbítrio, você pode escolher ser uma pessoa intensa. Eu não sei sobre você, mas eu vou te falar, se tem uma coisa que eu quero ser mais compromissado, mais zeloso, mais fervoroso no Espírito. Você conhece esse outro versículo, é muito conhecido, mas é forte também. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Põe isso em primeiro lugar na sua vida. Aí todas as outras coisas vão ser acrescentadas para você. E Jeremias também, se conhece essa, mas é forte. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem meu Deus, de todo o coração. Olha como Deus está falando. É você que decide. A decisão está nas suas mãos. Se você vai me buscar de todo o coração ou não vai. E ele falou, vocês só vão encontrar o meu melhor se você me buscar de todo o coração. Já pensou nisso? Entre você e o sucesso planejado por Deus. Porque quando Deus fala de sucesso, não é o sucesso que o mundo fala. É a graça permanente, é a transformação permanente. O mundo às vezes chama o cara de bem-sucedido, porque ele fez muita grana, mas destruiu a família, não tem felicidade nenhuma na família, ou está com doenças, enfim. Sucesso como o mundo define, não é legal. A Bíblia fala, a bênção do Senhor, ela enriquece também, olha só, mas ela diz, a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Olha só que coisa forte. Então, entre você e o sucesso planejado por Deus para a sua vida, o que Deus mais queria para a sua vida, o melhor de Deus da sua vida, entre você e o melhor de Deus para a sua vida, existe somente uma palavra: compromisso. Compromisso. E é você que decide se você vai ser compromissado ou não. É muito forte isso. Eu não sei sobre você, mas eu sou muito desafiado com isso. Muito desafiado. O D.L. Moody foi um dos maiores homens de Deus da história do mundo. Nós sempre ouvimos falar do Billy Graham porque ele morreu agora, poucos anos atrás. O D.L. Moody era uma outra época que não tinha tecnologia, não tinha televisão. Mas ele foi tão intenso para Deus, talvez mais do que qualquer outra pessoa, desde o apóstolo Paulo. Ele ganhou 100 milhões de vidas para Jesus, sem tecnologia, sem internet, sem televisão. É uma coisa de louco, mas o cara era muito intenso. Sabe quem ele era antes? Um vendedor de sapato, que falou, eu vou. Ele estava na Inglaterra, ele foi visitar o Henry Varley. O Henry Varley é um grande evangelista que tinha na época na Inglaterra. E o Varley disse assim para o Moody, ele falou assim, Moody, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um homem inteiramente compromissado a Ele. Aquilo desafiou tanto o Moody. Ele falou que ele voltou para os Estados Unidos. Na época não tinha voos transatlânticos, sempre tinha que ser navio mesmo. Ele falou que ele voltou no navio, todos aqueles dias, cada tábua do deck do navio parecia gritar para ele, Moody, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um homem inteiramente compromissado a Ele. Ele falou que ele chegou nos Estados Unidos, em Chicago, não tinha asfalto, no cimento, naquela época era paralelepípedo mesmo, as pedras. Ele falou que cada pedra parecia que gritava para ele, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um homem inteiramente compromissado a Ele. Finalmente ele grita e ele fala, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um homem inteiramente compromissado a Ele. E eu serei este homem.
Ele ficou falando, eu vou ser esse homem, venha o que vier, custe o que custar. Uau! Essa intensidade, essa escolha que eu quero te desafiar, e eu estou me desafiando também, para a gente viver para Deus como nunca antes, para a gente experimentar o melhor de Deus como nunca antes, para a gente maximizar o nosso potencial como nunca antes. Eu fico imaginando, né, como teria sido a minha vida, a sua vida, se na escola, na vida, no ministério, agora tivesse um compromisso total em todas as áreas da nossa vida. Se nós tivéssemos nos jogado por inteiro. A boa notícia, você está vivo, então não é tarde demais. Você pode escolher a se jogar por inteiro e falar, eu vou viver com tudo que eu tenho para os valores de Deus. E o primeiro valor é o próprio Deus, é compromisso com Deus. E durante essa série nós vamos estar falando sobre outros valores. Mas eu quero falar um pouco sobre esse poder do compromisso, porque é o seguinte, quando eu falo de você maximizar seu potencial, eu não estou falando necessariamente você ficar famoso, porque isso não é o mais importante diante de Deus. O que é importante, sim, é você alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. É você alcançar tudo que Deus projetou para você. Deus projetou coisas fenomenais para a sua vida, para a sua família. Mas essas coisas só vão ser realizadas se houver um compromisso completo. E aí isso me faz lembrar do meu pai. Porque meu pai, interessante, meu pai, eu nunca conheci uma pessoa mais inteiramente compromissada com Deus do que meu pai, inteiramente. Desde pequeno eu vi meu pai 100% focado, compromissado com Deus, compromissado. E é interessante que ele era muito bom para plantar igrejas, começar a igreja do zero, treinar pastores, e aí deixar aqueles pastores cuidando da igreja, depois ele cuidar de outra igreja. E nesse intervalo, enquanto ele estava treinando pastores, ele também pastoreava igrejas, né? Muitas igrejas, em Goiás, Minas Gerais, depois no Pará. E ele sempre quis que a igreja crescesse. Ele queria tanto de ver a igreja alcançando muita gente para Jesus. Mas não era a especialidade dele. A especialidade dele era plantar a igreja e treinar pastores, que ele fez muito, muito bem. Ele nunca pastoreou uma igreja grande na vida dele. Nunca. Interessante. Ao mesmo tempo, e ele já foi para a glória, né? E ao mesmo tempo eu já conheci vários pastores que pastorearam igrejas grandes e que já morreram e foram para a glória. Mas eu fico comparando os frutos. Isso me leva a refletir profundamente que o que para os homens às vezes parece ser sucesso na hora, não é sucesso nos olhos de Deus. Por exemplo, com todo carinho, nem todos, mas alguns desses pastores que foram pastores de igrejas grandes, quase ninguém nem fala deles mais. Parece que nem deixaram saudades. E interessante, eu quase nunca ouço, nem vejo fruto permanente nenhum do trabalho deles. Às vezes a igreja quase acabou. Ele morreu, a igreja também acabou quase morrendo. Não deixou tanto fruto permanente. Enquanto meu pai é diferente. Para a glória de Jesus. Gente, aonde eu vou no mundo, olha que meu pai nunca pastoreou uma igreja grande, mas aonde eu vou, por exemplo, eu estava em Brasília, eu estava sendo preletor principal de uma grande atualização teológica de todos os pastores e líderes das igrejas de Cristo do Brasil, é uma grande denominação, a Igreja de Cristo. Eu tive o privilégio de ser o preletor lá, não era nem Past Church, era uma outra denominação, Igreja de Cristo. Você não imagina o tanto de pastores chegavam para mim e falavam assim, eu converti com a pregação do seu pai. Outro falava assim, a vida do seu pai me desafiou, é por isso que hoje eu sou pastor. É aonde eu vou, eu estava pregando na Lagoinha, mesma coisa, pessoas chegando para mim falando. Eu estava lá na Batista Central de Belo Horizonte, aquela grande igreja, com Paulo Mazzoni, a mesma coisa, as pessoas chegando para mim. Eu viajo até para outros países, as pessoas falam, seu pai, o que eu vejo
Ele deixou fruto permanente. Quando você tem um compromisso com Deus, você deixa rastros para a próxima geração. Você deixa um legado. Não é importante ser famoso diante dos homens, mas uma coisa eu lhe falo: quando você tem um compromisso como você deve, você deixa tanto fruto permanente. Você deixa um legado para as próximas gerações. Meu pai, e ele era um homem compromissado. Meu Deus, eu vivi com ele, eu vi. Por exemplo, eu lembro que a gente saía às vezes de férias, né, com a família toda. Naquela época não era proibido, viu? A gente tinha um Fusquinha, todos 7 de nós no Fusquinha, né? Então, eu era o caçula. Então, meu pai, minha mãe e meu irmão mais velho, os 3, que eram de longe os maiores, ficavam naqueles 2 bancos da frente. O meu lugar como caçula, normalmente era atrás do banco do Fusca, não tem aquele compartimento? É lá que eu gostava, era meu lugarzinho. Só que o problema, quando a gente saía de férias, eu não podia sentar lá, porque tinha que encher de mala, né? Que o Fusca não tem porta-mala quase, só lá na frente e aqui. Então tem que encher de mala. Então eu ficava aqui espremido, né? Nós 4 irmãos aqui atrás. E eu caçula. Janela, nem pensar, o caçula, né? Os outros que podiam sentar perto da janela, eu ficava lá espremido. Mas a gente se divertia demais. Tinha culto doméstico, falava da Bíblia, lia a Bíblia, cantava, brincava. A viagem já era divertida, as férias também divertidíssimas. E eu lembro a gente parando no posto de gasolina, aí todo mundo lá, vamos usar o banheiro e tal. E aí a gente saía de lá. Meu pai tinha esse negócio, ele era meio voado, meio esquecido assim. Então, saía, ele falava assim: eu não lembro se eu paguei o frentista. Eu paguei, amor, você viu? Ele perguntava para minha mãe. Minha mãe falava assim: sim, você pagou, tem certeza? Sim, eu vi você dando o dinheiro na mão dele. Ah, não, se tiver certeza, amém. Tudo bem. Mas algumas vezes, e não foi só uma não sei quantas vezes, acontecia da minha mãe dizer: amor, realmente eu estava usando o banheiro. Eu não sei se você pagou ele ou não. Eu acho que eu paguei. Alguém viu eu pagar? Ninguém viu. Eu acho, tenho quase certeza que eu paguei, mas não tenho certeza absoluta. Vamos voltar. E às vezes a gente já tinha viajado talvez meia hora. Era 1 hora como se fosse perdido, combustível perdido. 1 hora de viagem. Meia hora, volta meia hora. E a gente chegava lá, e aí o frentista: o senhor que? Ele falou: sim, eu não sei, eu lhe paguei. O frentista falava: sim, o senhor me pagou, sim. Parece ser 1 hora perdida, combustível perdido, mas não era, porque marcou minha vida. Eu falei: eu vou ser íntegro que nem meu pai. Eu quero ser assim, um cara que tem certeza que tudo que ele fala é de verdade, que vai ser íntegro. Meu pai, quando ele estava bem velhinho, antes de morrer, bem velhinho, já debilitado, acamado, as pernas dele ficavam muito secas. A minha irmã, que é enfermeira, ela foi passar um creme aqui nas pernas dele. Passando o creme nas pernas, ela chegou nos joelhos. Quando ela chegou no joelho, ela tomou um susto, que os 2 joelhos estavam com calos enormes, porque toda manhã, às 3h30, por anos e anos e anos, ele levantava e ajoelhava, e orava, e orava. Pensa num homem que tinha compromisso com Deus. E o fruto permanente, o legado que ele deixou para a glória de Jesus. Veja mais uma vez o versículo tema da nossa série. Vamos ler juntos, todos juntos, Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Agora, o restante da mensagem, eu quero aprofundar nesse tema de compromisso com Deus, usando esse versículo aqui como minha base, tá? Apocalipse 12:11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Olha como o apóstolo João vai lá para o final do mundo, quando Deus vai criar um novo céu e nova terra, e ele fala sobre os que realmente deixaram um legado, os que realmente venceram o diabo e
o mundo, o pecado, os que venceram. Ele está falando, os que venceram são aqueles que venceram por causa de 3 coisas: o sangue do Cordeiro, a palavra do seu testemunho, e porque mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Então eu quero iniciar com esse primeiro. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Isso fala de um compromisso com o senhorio de Cristo. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Por quê? Porque o que acontece? Quando você entende que jamais você vai poder se comprometer com Deus, se Ele não tiver graça e misericórdia sobre a sua vida, se Ele não te livrar da culpa e da natureza pecaminosa, não tem outro jeito, gente. É você sendo liberto da natureza pecaminosa. Quem é esse Cordeiro? Isso remete ao Cordeiro Pascual do Velho Testamento, que era um símbolo daquele que viria depois. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele levou todos os pecados de toda a humanidade e derramou seu sangue inocente. Um perfeito morrendo pelos imperfeitos, um santo morrendo pelos pecadores, um justo morrendo pelos injustos. Então esse sangue foi derramado, não é só para quem já entregou a vida a Jesus, esse sangue foi derramado para todo ser humano no planeta Terra. O negócio é, você vai receber essa purificação do sangue ou não vai? Quando você recebe, olha o que acontece. Ele fala em Hebreus 9,14. Se isso é assim, imagine então, quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Uau! Então, como receber essa purificação que Jesus já providenciou para todo ser humano? Ele derramou o sangue dele para todos poderem ser purificados. Mas só recebe essa purificação quem se entrega de fato e de verdade a ele. Tem um ditado que fala assim, não, se você aceitar Jesus, você vai ser lavado pelo sangue de Jesus. Nenhum lugar na Bíblia fala isso. É fácil aceitar Jesus. Você aceita um cafezinho, você aceita Jesus, mas a Bíblia em nenhum lugar fala que se você aceitar Jesus, você vai ser salvo, você vai ser lavado pelo sangue de Jesus. A Bíblia fala que para ser lavado pelo sangue de Jesus, você tem que recebê-lo como dono da sua vida. Vocês conhecem o texto, Romanos 10, 9, ele fala, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, essa palavra Senhor é a mesma palavra que os gregos usavam para os seus donos, os escravos usavam para os seus donos. Meu dono, meu Senhor. Aí sim, quando você recebe Jesus como dono da sua vida, aí ativa o poder do sangue que já foi derramado para todo mundo. Mas isso é forte, isso é poderoso. Eu gosto muito de contar essa história de uma meninazinha que chegou para o pai, ela falou, papai, que tamanho é o amor de Deus? Ele falou, minha filha, não tem jeito de medir, é infinito. Ela não entendeu, ela não se conformou, ela falou, o amor de Deus é desse tamanho? Ele falou, minha filha, eu já disse, é infinito, é muito maior do que isso, minha filha. Ela falou, é desse tamanho, papai? Ele falou, minha filha, eu já disse, é muito maior. Ela falou, é desse tamanho, papai? Ele falou, minha filha, eu já falei, é muito maior. Aí ela falou, é desse tamanho. Ele ia bem dizer, não, minha filha. Aí quando ele olhou para as mãozinhas dela, ele disse, minha filha, você acertou. Realmente, esse é o tamanho do amor de Deus. Porque foi na cruz do Calvário que ele levou nossa natureza pecaminosa. Ele levou nossos pecados para que nós pudéssemos ser salvos e libertos por ele. Então, o primeiro compromisso é o compromisso com o senhorio de Cristo. É nascer de novo. Se você quiser ter um compromisso com Deus, isso é o primeiro passo. Segundo, é o compromisso com a palavra de Deus. Compromisso com a palavra de Deus. Sabe, muitos cristãos
fala assim, não, eu tenho compromisso com Deus, mas não está nem aí com o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que os mentirosos terão sua parte no lago de fogo. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, mas eles, a maior cara de pau, mentem, se for uma mentirinha assim para poder, uma mentirinha comercial para poder manter um cliente, mentem na maior cara de pau e parece que a consciência nem perturba. Eu fico pensando, será que esse cara é convertido de verdade? Porque deixa eu te falar uma coisa, se você tiver compromisso com Deus de verdade, você vai ter um compromisso gravíssimo, seríssimo com a sua palavra, de obedecer a sua palavra. De obedecer a sua palavra, de realmente colocar a palavra dele em primeiro lugar na sua vida. Eu já falei isso antes, mas eu acho maravilhoso isso. Como que comunica com Deus? É com o alfabeto de Deus. O alfabeto dos homens é A, B, C, D. O alfabeto de Deus é O-B-D-C. Amém? Obedecer. Você quer realmente ter um compromisso com Deus? Então a primeira coisa é falar, Senhor, de hoje em diante, a sua palavra que manda na minha vida. Não é só de boca para fora Jesus que manda na minha vida. Eu vou saber se Jesus realmente manda na sua vida, se a palavra dele manda na vida. O que diz a palavra? E você sabe que a Bíblia tem muito para falar sobre todos os aspectos da nossa vida. Por isso, eu quero encorajar pessoas a tirarem tempo com Deus. A orar, ler a Bíblia, busca Deus, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Sabe, eu uma vez eu tenho o meu tempo, eu separo com unha e dente, né? Minha irmã estava morando na nossa casa lá em Fortaleza por alguns anos e ligou um pastor muito famoso lá dos Estados Unidos. Né? Mas ela não sabia muito bem quem ele era, né? E ele falou assim, alô? Ligou no telefone lá e falou assim, quem fala aqui é o Larry Staxiel, né? Ele é muito famoso, muito conhecido. Aí, entre nós, os pastores, nós somos todos fãs dele, porque ele é uma referência mundial. E ele falou assim, é o Larry Staxiel, eu queria falar com o Abe. Ela falou, desculpa, ele não pode atender porque ele está tirando o tempo com Deus. E ele já falou para mim que não posso chamá-lo, não posso perturbá-lo, porque ele está tirando tempo com Deus. Aí depois ela me falou, um tal de Larry Staxiel te ligou. Eu falei, o quê? Ele me ligou? Uau! Ela falou, não, mas ele é, por quê? Eu falei, ele é uma sumidade. Ela falou, mas você estava tirando. Eu falei, você fez certo, eu estava protegendo o meu tempo com Deus. Parabéns. Eu ainda não cheguei àquele ponto, mas igual do show. O show estava lá, tirando tempo com Deus, orando, e lá isso na Coreia, né? E o presidente da República ligou para ele. Ele já tinha falado para a secretária dele, não deixa ninguém interromper meu tempo. Aí a secretária falou, senhor presidente, desculpa, mas ele não pode te atender. Na cultura da Coreia, a honra é uma coisa muito séria, a hierarquia. Então, o presidente falou, não, tudo bem, fala para ele me ligar depois, tal. Tudo bem. Mas a esposa do presidente ficou indignada. Porque a cultura da honra, da hierarquia. Ela ligou para o pastor Show depois e falou assim, pastor, quero que o senhor demita a sua secretária. Ele falou, mas por quê? Porque ela não deixou meu marido falar com você. Ele falou, mas é porque eu estava em oração no meu tempo com Deus. Eu que tinha falado para ela não deixar ninguém me interromper. Ela disse, eu sei, mas ele é o presidente da República. Ele disse, eu sei, minha irmã, mas acontece que eu estava conversando com o presidente do céu. A hierarquia é maior. Né? Então, isso é fenomenal. Isso é fenomenal. E falando no show, eu achei muito interessante, porque olha aqui esse compromisso com a palavra. Olha o que o versículo realmente diz. E por causa da palavra do testemunho que deram. Em outras palavras, você vai ter compromisso em obedecer a palavra, mas também de encarnar a palavra, de vivê-la como um testemunho e de declarar a palavra. Então você pega as promessas e você vai
crendo, você vai tomando posse, porque você vai dar uma palavra de testemunho, você vai viver aquilo. Se quer ter compromisso com Deus, não tem outro jeito do que você realmente encarnar a palavra de Deus, não só obedecer, mas tomar posse das promessas e vivenciar essas promessas. São fortes demais, são mais do que 8.000 promessas. Olha essa promessa sobre as promessas, que eu acho fenomenal. 2 Pedro 1,4. Dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. A primeira vez que eu li esse versículo, eu pensei comigo mesmo, conhecendo teologia como eu conheço, pela misericórdia de Deus, eu pensei, se não tivesse na Bíblia, eu não ia acreditar nisso. Eu ia dizer que é heresia. Imagina falar que nós, simples mortais, podemos participar da própria natureza divina. Olha só, que coisa milagrosa. Mas como é? Por vivenciar, por colocar a palavra, por encarnar, sermos testemunhas. A Bíblia fala que nós vencemos o mal pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Aí você toma posse, aí você começa a ver pela ótica de Deus, tudo muda na sua vida. Tem uma história que eu gosto de contar muito, que inclusive aconteceu com o pastor Show, esse que eu acabei de dizer. Ele já está na glória agora, mas ele disse o seguinte, que ele estava lá no gabinete dele e entrou uma senhora chorando. Pastor, não sei o que fazer, a minha filha está destruindo a família e eu não sei o que fazer. Ele falou, me conta a história. Ele disse, olha, minha filha é muito novinha, mas ela já se envolveu em imoralidade, ela sai para um motel com os colegas de trabalho do meu marido, e meu marido está super envergonhado. Na Coreia, né, cultura oriental, a honra é tudo, né? E ela disse, os meus filhos... Ela sai com os colegas de faculdade dos meus filhos. Eles já estão dizendo que eles vão sair de casa, que eles estão com tanta vergonha. Ela está destruindo a casa. O pastor disse, olha, a oração resolve. Mas ele está falando de oração desse jeito, com a palavra encarnada na gente. E ela disse, não, mas eu já orei muito. Ele falou, mas é porque você está orando errado, por isso que não está funcionando. Aí ela disse, como que eu estou orando errado? Ele disse, porque toda vez que você vai orar pela sua filha, você está enxergando ela como uma prostituta. Ela falou, mas infelizmente isso é o que ela é. Ele disse, é isso que você pensa. Você não está vendo ela pela ótica do sangue de Jesus, pelas promessas, essas mais do que 8.000 promessas, você não está encarnando, tomando posse disso. Ela não entendeu, ele falou, vou te explicar, ajoelha aqui. Fecha os olhos e na sua imaginação volta 2.000 anos atrás, quando Jesus morreu na cruz. Com seus olhos fechados, veja Jesus lá. Você está vendo? Tô. Muito bem. Você está vendo o sangue dele derramando? Tô. Tá bem. Esse sangue é para purificar toda a humanidade de todos os seus pecados. Você entende isso? Entendo, pastor. Ele disse, então coloca agora ao pé da cruz, sendo lavado por esse sangue, os piores criminosos, assassinos, ladrões. Você está vendo eles sendo transformados? Ela falou, ai, que cena linda, estou vendo eles sendo transformados. Aí ele disse para ela, agora coloca sua filha ajoelhada lá no pé da cruz. Veja o sangue derramando sobre a sua filha. Aí ela começou a chorar, ela falou, minha filha é linda, ela está sendo lavada pelo sangue de Jesus. Ele falou, agora sim, agora você ora com essa fé, com essa ótica, com essa palavra do seu testemunho. Aí vai mudar. E aí eles oraram com muita fé. Ele falou, todo dia você faz isso. Você ajoelha, veja a sua filha lavada pelo sangue de Jesus e vai orando em cima, tomando posse, crendo a palavra do testemunho. Declare. Irmãos, isso é uma história verdadeira. Não passou muitos dias. A filha acordou depois de ter passado uma noite com um homem. O homem já tinha ido embora, a filha se sentiu tão suja, ela sentiu uma solidão tão grande e ficou com uma saudade da família, porque ela não estava nem morando mais com a família, ela ficou com muita saudade. Ela falou, vou voltar para casa. Aí ela lembrou como eles gritavam com ela e rejeitavam ela. Aí ela, não vou voltar. Aí ela
A saudade foi grande demais. Ela falou, não, eu vou voltar, só mais uma vez. Se eles me rejeitarem, gritarem, eu nunca mais volto para casa. E ela voltou. Eles moravam num apartamento, quando ela tocou a campainha, que a mãe foi atender, viu que era a filha, a mãe saiu e abraçou a filha. A mãe já estava enxergando a filha pela palavra do testemunho. E a filha, sim, se desmontou nos braços da mãe. E as duas começaram a chorar. A mãe levou a filha, amou a filha. Aquele domingo, a filha foi para a igreja, entregou a vida para Jesus. A vida dela mudou por completo. Ela nunca mais voltou para aquela... Aliás, ela se tornou uma jovem pura, tão transformada por Jesus, tão linda. E Deus providenciou um rapaz tão legal na igreja, um cara top, casou com ela e foi assim, tão lindo. E o pastor Show dizia, né, que toda vez que ele pregava, ele via essa jovem, agora com seu marido e os filhos, toda aquela família tão linda, adorando a Deus, tão cheia da presença de Jesus. Esse é o nosso Deus, não é lindo isso? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Aleluia. Mas o versículo continua. Ele fala disso aqui, olha, número 3. Compromisso eterno, de lealdade absoluta para com o Senhor. Mas o versículo fala tudo isso? Fala. Porque olha o que ele diz no versículo 11, no final do versículo ele diz, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Gente, o cristianismo no Brasil, muitas vezes tem sido muito aguado. E se você vê os países comunistas, países muçulmanos e também dos hindus radicais, você vai ver um outro tipo de cristianismo. Quando a pessoa converte lá, ela muitas vezes sabe que ela vai ter que entregar a sua própria vida. Então ela pensa 2 vezes antes de converter. Mas quando ela converte, é uma conversão de verdade, porque ela está pronta para morrer para Jesus. Isso é um fato. Você sabia que a Bíblia fala que mesmo quando eu e você não somos fiéis, Deus permanece fiel, que se você continua seguindo Jesus, o sangue de Jesus te mantém perfeito na presença dele, mesmo quando a gente não faz tudo perfeito, a gente não é fiel, ele permanece fiel. Mas nessa mesma frase, sabe o que ele diz? Mas se nós o negarmos, ele nos negará. Olha só, a Bíblia fala isso, se nós o negarmos, ele nos negará. Muito disso não é pregado hoje em dia aqui no Brasil. Você fala assim, olha, se você negar Jesus, Jesus te nega também. É muito forte isso, é muito forte. Mas nesses países eles sabem disso, eles sabem, olha, ou é tudo ou é nada. Ou Jesus é meu Senhor e eu nunca vou negar Jesus, porque eu não quero ir para o inferno. Ou senão, eu não vou entregar minha vida para Jesus. Porque se eu entregar, eu preciso estar pronto para morrer por ele. Isso é um fato, vez após vez, muitos e milhões, eu não estou exagerando, não estou exagerando, milhões já morreram nos países comunistas, muçulmanos, pela sua fé. Hoje mesmo está acontecendo muita perseguição. Eu tenho um pastor, um amigo pastor, muito amigo, precioso, num país muçulmano. E ele me conta cada história, eu encontro com ele pessoalmente, ele me fala de primeira mão essas histórias. Ele contou uma história de uma jovem, isso aconteceu não muito tempo atrás, brilhante, super inteligente. Ela já estava com bolsa para estudar na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, porque ela era muito inteligente, ela recebeu essa bolsa. E ela converteu e se entregou por completo para Jesus. Muçulmana, ela era muçulmana, teve uma visão de Jesus e entregou a vida para Jesus, apaixonada por Jesus. Aí ela falou para o pastor, só faltava poucos meses antes dela viajar para a Inglaterra. Ela falou, pastor, eu quero ser batizada. Ele falou, não. Por que ele falou não? Porque lá no país muçulmano é o seguinte, tem uma lei Sharia. A lei Sharia é o seguinte, se alguém converteu ao cristianismo, que era muçulmano, algum membro da família é obrigado a matá-lo. A lei Sharia fala isso. O que acontece? Quando a pessoa só vai para uma igreja cristã, evangélica, eles falam, não, ele não converteu não, ele talvez até vai trazer gente de lá para o islamismo. Mas quando ele chega a batizar, aí o muçulmano falou, não, agora ele é cristão mesmo, temos que matá-lo.
E realmente isso é um fato, isso acontece vez após vez, os próprios familiares que matam. Por isso que quando ela disse, pastor, quero ser batizado, ele falou não. Por quê? Ah, minha filha, você vai estar indo para a Inglaterra, batiza lá. Batiza lá. Para que isso? E ela ficou insistindo, vários meses, insistindo. Mas por quê? Mostra o versículo, essa última parte desse versículo de novo. E mesmo em face da morte, não amar a própria. Não sei o que ela viu quando ela teve a visão de Jesus, que convenceu ela que ela tinha que estar pronta para isso. Foi muito forte. Ela falou para o pastor, finalmente, quando ele ficava falando, eu não vou te batizar, ele falou, pastor, se o senhor tivesse tido a mesma visão com Jesus que eu tive, o senhor não ia me negar o batismo. Aí ela apelou, né? Ele falou, tudo bem, e batizou. Na próxima manhã, encontraram o corpo dela. Eles moravam, acho que era no 13º andar. Tudo indica que foi a mãe que empurrou ela do apartamento. Sabe por quê? É um compromisso. É um compromisso. Eu já estive em alguns países comunistas encontrando com a igreja subterrânea. Quando eles falam igreja subterrânea, estão falando de igreja escondida. Não é que é debaixo da terra, mas escondida. Uma das vezes que eu encontrei com a igreja escondida foi no Vietnã, outra vez foi na China comunista. Eu nunca vou esquecer. Lá na China comunista, era num prédio de escritórios e salas de negócios, de empresas. Prédio muito chique. E nós chegamos lá, eles falaram, olha, a gente vai disfarçar. É como quem não quer nada. Então, vai chegando 2 daqui, passa aqui, está no corredor, a porta é essa aqui, ó, mas não vamos entrar agora não, porque está vindo gente de lá. Ah, tudo aí, tá. Aí passa, bate um papo aqui e tal. Aí, está voltando aqui. Não está vindo ninguém, vamos entrar. Não entra, fecha a porta. É verdade, era desse jeito. Foi misterioso, sabe? Foi muito gostoso. E aos poucos foi chegando. Chegava 2. Chegava 1, chegava 2, chegava 3. Depois que chegou todo mundo, eles falaram, todo mundo está aqui, está todo mundo aqui. A sala é grande, cheia de gente. Aí trancaram a porta, tiraram uma cruz. É sem o Cristo morto, porque Jesus já ressuscitou. É cruz vazia. Pegava a cruz e colocava lá na frente. Falava assim, vamos agora cultuar a Deus. Aí sem fazer muito barulho, eles adoravam o Senhor e tudo. Aí o pastor que me levou, ele falou assim para eles, tudo através do intérprete, né? Porque era chinês. Ele falou assim, conta para o pastor Abe alguns dos seus testemunhos, das coisas que vocês já passaram por amor a Jesus. Minha vida nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Eu ouvi cada testemunho de tortura, como eles torturavam eles. Ele explicando cada tortura, nas unhas e tudo. Os sofrimentos horríveis na prisão, com choques elétricos, com tudo o que você pode imaginar. Torturando feio. E um deles que estava falando de cada tortura horrível. Horrível, eu falei. Mas por que estavam te torturando? Era só prender o cara, mas por que torturar tanto? Ele falou, porque eles queriam que eu desse o nome dos outros líderes cristãos, dos outros que estavam ganhando pessoas para Jesus. E eu caí na besteira de perguntar, e aí, você deu? Eles têm outro nível de compromisso. É claro que eles não dão, eles morrem, mas eles são muito compromissados. Muito compromissado. E eu achei tão lindo, porque para eu não ficar envergonhado, ele não respondeu assim, não dei não, claro que eu não vou dar. Não, ele não respondeu assim. Ele respondeu com tanto carinho, eu vi que ele fez isso para eu não ficar assim, com mais vergonha do que eu já estava. Ele falou assim, não, eu não dei os nomes, é claro, mas... Aí ele mudou o assunto rapidinho, ele falou, mas enquanto eu sofria lá, eu ficava pensando, meu Deus, eu não sou digno de sofrer por meu Cristo, que honra que eu estou tendo. Ele falou, eu me senti tão honrado de sofrer um pouco por aquele que morreu em meu lugar. Aí eu vi, é outro nível de compromisso, é outro nível de compromisso. Agora, voltando para o país muçulmano, aquele mesmo pastor muçulmano me contou outra história. Ele que contou sobre aquela jovem que tinha bolsa para Cambridge. Ele me contou de um rapaz
que era adolescente quando converteu. E ele ficava falando para o pastor, me batiza, me batiza. O pastor falou, não, você é muito novo, não vou, você morrer agora logo? Não vou. Passou mais do que um ano, o adolescente insistindo, eu quero, a Bíblia manda para ser batizado. O pastor, finalmente, tudo bem. Já sabendo que talvez a próxima vez que visse aquele rapaz ia estar morto. Batizou o rapaz, agora já tinha com uns 14 anos de idade. Batizou o rapaz. E o rapaz pensou com ele mesmo, meu pai é um muçulmano convicto, ele vai me matar, mas eu quero ser o primeiro para falar para ele. Ele chegou para o pai e falou assim, pai, eu tenho uma coisa para falar para o senhor. Sim, meu filho, pode falar. Pai, eu queria falar para o senhor que eu sou cristão. Ele pensou que o pai ia voar, no pescoço dele. O pai falou assim, tudo bem, meu filho. Aí ele achou estranho. Ele falou, pai, não sei se o senhor entendeu. Eu sou cristão, eu fui batizado, inclusive, pai. O pai falou, tudo bem, esse Deus seu é forte. Ele falou, por que o senhor está falando isso, pai? Ele falou, meu filho, eu já sei que você é cristão, já faz tempo que eu sei disso. 3 vezes, eu já coloquei, 3 vezes diferentes, eu já coloquei veneno na sua comida, veneno suficiente para matar um camelo. E eu vi você comer toda a comida, limpar o prato e nada aconteceu. Ele falou, esse seu Deus é poderoso, pode seguir esse Deus seu porque ele é forte. Que lindo, né? Glória a Deus. Gente, eu estou contando essa história de primeira mão. O pastor no país muçulmano que me contou. É lindo o que Deus está fazendo. Mas sabe quando? Quando você tem esse tipo de compromisso. De você viver e morrer para Deus. Viver e morrer para Deus. Viver e morrer para Deus. Bem, eu tenho tanto mais que eu poderia falar, mas eu quero terminar com esse versículo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, como dono absoluto da sua vida. Dono absoluto da sua vida. Ele é o seu dono absoluto. Ele é o dono absoluto. Lembra que essa palavra Senhor no grego é a palavra Kyrios, que quer dizer dono absoluto. É o que o escravo chamava para o seu dono. E eu termino com essa pequena história para ilustrar esse versículo. Estava 3 noites evangelísticas, 3 noites, ou 4 noites de evangelismo, e tinha um homem lá que não era cristão, estava sentado lá ouvindo a palavra, e aí na hora do apelo, o pastor lá na frente falou assim, quem quer entregar a vida a Jesus, vem aqui para frente. E um diácono notou, eu acho que esse cara não é seguidor de Jesus ainda, sentou lá na frente e falou, oi, como vai o senhor, tudo bem? O senhor não quer ir lá na frente e entregar a vida para Jesus? Ele falou assim, olha, eu acho que eu quero, mas eu quero entregar minha vida a Jesus, mas eu não queria ir lá na frente. Será que eu posso orar aqui mesmo com você para entregar minha vida a Jesus? O diácono falou, aqui não, só se for lá na frente. Aí tá, segunda noite, o mesmo cara, o mesmo diácono e o mesmo apelo. Quem quer entregar a vida a Jesus? Só que dessa vez o cara estava chorando. Aí o diácono chegou, e aí, o senhor não quer ir lá na frente e entregar a vida? Ele chorando e falou, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu tenho certeza que eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu só não queria ir lá na frente, eu não posso orar aqui. O diácono falou, aqui não pode. Aí quando eu fiquei sabendo dessa história, me deu uma raiva desse diácono. Aí que eu fui entender melhor aquele versículo, resistir o diácono e fugirá de vós. Aí, terceira noite, o mesmo homem, na hora do apelo, quem quer entregar a vida a Jesus, vai lá na frente. Agora era uma catarrada santa, Ele chorando, o mesmo diácono chegou e falou assim, meu amigo, você não quer ir lá na frente entregar a vida? Ele falou assim, eu vou lá na frente, eu faço qualquer coisa, eu só que sei de uma coisa, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Ele foi levantando assim, um diácono segurou no braço dele e falou assim, se o senhor quiser repetir a oração aqui mesmo, pô. Quando eu ouvi essa história, eu não entendi tão bem, mas depois, ao refletir, eu entendi que, num certo sentido, o diácono estava certo. Porque enquanto o homem impunha condições, não, eu quero entregar a vida a Jesus, mas quero ser do meu jeito.
Então ele não está deixando Jesus ser o dono absoluto. Mas uma vez que ele falou, eu faço qualquer coisa, só quero ter Jesus como dono da minha vida. Aí o diácono falou, agora pode repetir a oração lá, aqui, na lua, qualquer lugar, porque agora vai dar certo. Agora o Senhor vai converter de verdade. Amém? Ter Jesus como Senhor da nossa vida. Amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas.